com as questões de configuração de página. Tá gravando? Eu não estou enxergando, por isso que eu tô... Sim, tá gravando. Pode continuar. Então, hoje a gente vai trabalhar com as questões de configurações de página, como construir, no caso, um cabeçalho e um rodapé, e também como a gente vai fazer o que é o espaçamento entre linhas. Acho que era isso, né? Isso que era o previsto. E aí, então, a gente vai aprender como é que faz isso. Basicamente, o que a gente trabalha, né, dentro dos documentos, ou qualquer editor de texto, né? A gente tem margens. Então, a gente tem sempre 4 margens a seguir. A margem superior, a margem esquerda, a margem direita e a margem inferior, tá? Então, geralmente, como é que a gente configura as margens, né? Eu vou ter sempre 3 centímetros em cima, 3 centímetros na esquerda, 2 na minha direita e 2 embaixo. Isso é óbvio que se eu seguir, no caso, as regras da ABNT. Mas por que tem essas margens? Porque o texto não fique grudado diretamente aqui na folha. Então, por isso que eu tenho, no caso, essas margens, tá? Dito isso, eu vou passar lá para o Google Docs, que é o que a gente está trabalhando nas aulas, não é? E aí eu já tenho aqui, eu já tenho um pré-texto aqui que eu já coloquei aqui no documento, tá? Então, nesse texto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e configurar a página dele, vou pegar e vou alterar, depois mostrar para vocês o cabeçalho e o rodapé, como é que se cria, e depois também é o espaçamento entre linhas, tá? Então, basicamente aqui esse texto, ele fala, né, sobre administração. Isso aí pode ser qualquer texto que a gente, né, tenha, sem problema nenhum, tá? O que acontece? Quando eu tenho um texto aqui, antes de falar das margens, de configurar a página, eu vou falar um pouco do espaçamento entre linhas, certo? Já foi visto aqui as fontes, né, etc, tal. Mas o que é espaçamento entre linhas? É o espaço que eu vou ter, no caso, entre uma linha e outra, tá? Então, aqui, ó, eu posso selecionar esses 2 parágrafos aqui e dizer que entre eles, entre as linhas dele, eu vou ter tanto de espaço entre as linhas. Então, como esse parágrafo aqui, o terceiro, tem mais linhas, eu vou selecionar ele, que daí vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui, ó, entre uma linha e outra, eu tenho espaço. Eu posso alterar esse espaço. Como que eu vou alterar, tá? Então, basta eu selecionar, eu venho aqui em formatar, e aí eu venho aqui espaçamento entre linhas, tá? O 1.15 é o padrão que ele já aparece quando eu, no caso, eu crio um documento novo, tá? O simples, geralmente, é 1 centímetro, tá? Eu vou colocar um simples para ver a diferença ali. Não vai ter muita diferença de 1 para 1,15, tá? Eu posso ainda trabalhar lá, formatar, espaçamento entre linhas, 1,5, que é o que a gente geralmente usa, tá? Então, geralmente, para os trabalhos acadêmicos, a gente sempre vai usar espaçamento de 1,5, certo? E ainda posso ter outros tipos de espaçamento. Ó, vem aqui, espaçamento entre linhas. Opa, mouse. Duplo, ó, tá? O duplo ele vai estabelecer quase 2 centímetros, ó, de diferença entre uma linha e outra, tá? E eu ainda posso colocar, no caso, o espaçamento personalizado, ó. Vou lá e formatar, ó. Eu venho aqui, ó. Espaçamento personalizado, tá? Então, aqui eu posso dizer quanto de espaço que eu vou ter entre as linhas aqui. Então, se eu quero 0,5 centímetros, vamos ver como é que vai ficar, se eu vou conseguir ler, aplicar, ó. Ó, ele não deixa, tá? Eu acho que ele tá em... Deixa eu ver uma coisa, menos que 1 ele não deixa. Não deixa. Tá, aplicar. Ó, então, aqui ele vai ficar bem grudado. Geralmente, a gente usa isso quando a gente precisa imprimir um trabalho, né? E a gente não quer muitas páginas. Então, a gente pode utilizar esse espaçamento, tá? Então, eu posso selecionar todo o texto que eu tenho aqui, ó. Aí, ó. E aí, eu venho aqui, ó, formatar. Aqui, espaçamento entre linhas. Se eu colocar o espaçamento simples, que é 1 centímetro, que eu tinha colocado lá, ó, ele vai ficar, todas as linhas, ó, de todos os parágrafos, eles vão ficar grudadinhas, tá? Agora, se eu colocar, selecionar todo o texto, ó,
E aqui, ó, formatar, espaçamento entre linhas, duplo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar bem mais, vamos dizer assim, espaço, né, maior, e eu vou conseguir visualizar melhor a minha informação, olha lá. Ó. Então, aqui tem os parágrafos com 1,5 centímetros, né, entre as linhas, ó. E aí eu tenho a primeira página aqui, a segunda página, tá? E ele, no caso, por causa desse espaçamento, ele acabou fazendo o quê? Eu gerando 3 páginas, tá? Então, tem essa questão que o espaçamento entre linhas proporciona, tá? A outra possibilidade que a gente tem é o espaçamento que eu tenho antes aqui do parágrafo e o espaçamento depois, tá? Então, aqui, ó, eu vou dizer, eu vou selecionar esse segundo parágrafo, tá? E vou vir aqui, ó, formatar, vem aqui, onde é que tá? Espaçamento entre linhas, e aqui eu posso colocar, ó, adicionar espaço antes do parágrafo, adicionar espaço depois do parágrafo, tá? Então, eu posso colocar um espaço ali, mas é antes ou depois do parágrafo. Ou eu posso simplesmente fazer por aqui, espaçamento personalizado. Então, vamos fazer um espaçamento personalizado, porque a gente pode, no caso, controlar o quanto de espaço que eu estou dando. Então, vou selecionar ali, ó. Ó, espaçamento entre parágrafos. Aqui eu posso dizer quanto que eu vou ter antes do parágrafo e quanto que eu vou ter depois, no caso do parágrafo que está selecionado, tá? Então, aqui eu vou colocar, tipo, 24, bastante espaço, para ver como é que ele vai ficar, ó. Aplicar. Olha lá, ó. Então, aqui, ó, antes desse parágrafo que está selecionado, ele vai ter esse espação aqui, tá? E depois dele, ó, eu vou ter um espaço grande também de 24, tá? Não quero mais esse espaço, eu faço o mesmo passo, só que eu retorno lá e altero, no caso, o espaçamento. Ó. Venho aqui, seleciono, vou lá em formatar, espaçamento entre linhas, e venho aqui, ó, eu posso vir aqui em remover espaço antes, remover espaço depois, ou eu venho aqui espaçamento personalizado, tá? E aí eu vou botar 0, tá? 0 e 0. Aplicar. Ó, vejam que ele já não tem o espaço aqui antes, ó, que era aquele detalhe que ele tinha em azul maior, e nem aqui depois, tá? Esse espaço que ele tá dando aqui, provavelmente deve ser por causa do espaçamento entre linhas que eu coloquei, e devia ter mais um mais uma, como é que se diz? Mais um enter ali que eu devia ter dado, tá? Então, vamos de novo, ó. Eu vou selecionar ele aqui, ó, ele tá sem espaço nenhum antes e nem depois, tá? Então, eu venho aqui, ó, em formatar, espaçamento entre linhas, espaçamento personalizado. E aí aqui, ó, eu vou colocar, que nem eu coloquei antes, de 24 e 24. Aplicar. Ó, aqui ele já colocou o espaço, veja. Antes não deu para ver direito, porque eu esqueci de tirar, um espaço que tinha aqui, que era um enter a mais que estava atrapalhando. Mas ele vai dar o espaço antes e o espaço depois do meu parágrafo, tá? Tudo certo até aqui, gente? Sim, não? Temos alguma coisa no chat? O chat está uma calmaria, ninguém falou nada. E o resto do povo, tudo entendido até aqui? Volto, explico de novo, estão entendendo? Então, vamos seguir. Bom, então isso foi, no caso, o espaçamento de linha, tá? Eu vou selecionar o texto e vou deixar todo ele, ó, vou selecionar aqui, ó. E vou deixar ele com o espaçamento aqui, ó, formatar, espaçamento entre linhas de 1,5, tá? E vou colocar, ó, formatar, espaçamento entre linhas, espaçamento personalizado, tá? Já tá 1,5 e vou deixar 0 de espaço antes dos parágrafos e 0 de espaço depois dos parágrafos, tá? E vou clicar lá no aplicar, ó, tá? Então, ele vai ficar o texto dessa seguinte maneira, ó, tá? Então, aqui o texto, ele tá totalmente justificado, se vocês perceberem, ó, eu seleciono ele está totalmente retinho, tanto aqui na minha esquerda quanto na minha direita, tá? Então, é assim que geralmente a gente tem que fazer um trabalho, entregar para o professor, tá? Então, tá aí o texto. Bom,
Outra coisa que eu queria ressaltar, não sei se vocês observaram, mas esse texto, ele não tem o início do parágrafo aqui, né? Seria, por exemplo, eu pressionar a tecla Tab do teclado, ou aquela tecla que tem uma seta para a esquerda e para a direita, isso é tecla Tab, que dá, no caso, esse espaço de parágrafo, tá? Então, eu posso colocar isso em todo o meu texto também, tá? Então, para fazer isso, eu teria que selecionar meu texto, tá? Aí eu vou aqui em formatar, deixa eu ver aqui, alinhar e recuar, opções de recuo, eu acho que o Guilherme até já comentou numa outra aula sobre isso. E aí, o que, que eu faço, no caso, para dar esse recuo que a gente chama ali para fazer um parágrafo? Ele se chama recuo especial, tá? E ele é sempre o recuo aqui, ó, de primeira linha. E geralmente ele sempre vai estar em 1,25, ó. Vou colocar 1,25 ali, ó. Aplico no texto. Olha lá, ó, tá? Então, ele ficou. Então, eu posso selecionar todo o texto e fazer a mesma coisa, ó. Selecionei todo o texto, venho aqui em formatar, alinhar e recuar, opções de recuo, tá? E aí, eu venho aqui, ó, como eu falei, recuo especial de primeira linha, e aí eu coloco 25. Aqui ele está reclamando que tem recuo, que eu não botei. Tá. Aplicar. Ó, então, todo o meu texto, ele vai estar formado, né, como se fosse os parágrafos, ó, bem certinho aqui. É claro que tem, dependendo do tipo de texto, não vai precisar fazer isso. Tem algumas configurações de artigo que ele já começa assim, sem parágrafo, tá? Mas, via de regra, se eu quero utilizar o parágrafo, vai acontecer isso. Eu estou tirando os espaços que ele tem ali no texto. Aí, agora sim. Ó. Tá? Esse é um texto que eu copiei da internet, né? Só para a gente trabalhar aqui. Ó, ele está com um espaço ali que não era para ele estar. Aí, agora sim. Então, aqui eu tenho um texto, tá, gente? É sobre administração mesmo, né? Formatado, né? Da melhor maneira possível, utilizando, então, aqui, ó, o recuo de primeira linha de 1,25, 1,25 centímetros. O espaçamento entre linhas, geralmente, que a gente usa é 1,5, tá? E o texto está justificado, certo? Bom, dito isso, tudo certo até aqui, posso ir para as margens? Sim, não? Não escuto nada, vamos ver. Ninguém fala nada. Vocês estão aí? Tem gente aí do outro lado? Temos bastante gente hoje, né, Guilherme? Ó, temos 9. Também com a média, hein? É. Sim, senhor, estamos. Oi, Bruna. Então, vamos lá, tá? Então, agora eu vou configurar, então, a página conforme eu disse para vocês, né? Que a página, ela tem margem em cima, esquerda, direita e embaixo. Mas como é que eu faço aqui nesse programa, tá? Bom, no Word, quem tem o Word, né? Tu tem que sempre pensar no layout da página. Aqui, nós não temos essa opção de layout da página. Então, como é que ele dá a opção, no caso, para a gente fazer aqui? A gente sempre vai aqui em arquivo, tá? E aí, a gente vem aqui embaixo, ó, e vai em configuração da página. Aqui, ele vai permitir com que eu configure as margens, tá? E é aqui que eu posso dizer como é que eu quero a página, ó, se eu quero lá retrato ou paisagem. O que é uma página em retrato? É aquela página que está de pé, né? E a paisagem, vou só colocar aqui, dar OK para mostrar, é aquela tipo que a página vem deitada, né? Ó lá, ó. Ela aumentou aqui, ó, página deitada, certo? Eu vou só desfazer aqui, ó, para voltar lá. Então, geralmente, a gente usa sempre a página, configuração de página, a página que está, no caso, em retrato. Certo? Aí, aqui tem o tamanho do papel, geralmente, que a gente sempre imprime, é no A4, tá? Tem outras possibilidades, mas aí teria, né, que ver o tamanho do papel, o tipo de impressora, etc. Mas, via de regra, a gente sempre vai usar esse aqui, que é o A4, tá, gente? E aí, aqui estão as nossas margens, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, a parte superior tá 2,54, inferior 2,54, esquerda 2,54 e direita 2,54, tá? Então, o que acontece? Eu vou cancelar aqui, ó. E se eu for ver aqui, ó, ele tá aparecendo essa régua, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte lateral. Se eu não estiver enxergando a régua, eu posso vir aqui, ó, em ver, e aí exibir régua, tá? Vou tirar ela, ó, tá sem a régua, quero colocar, eu venho aqui, ó, em ver,
exibir régua, tá? E aí, ela também nos dá essa ideia de quanto vai ser a minha margem, tá? Então, como a página está configurada como A4, então eu vou ter uma medida aqui, que é 21, se eu não me engano, aqui em cima, que é o tamanho da folha, e aqui do lado, no caso, a altura dela vai ter em torno de 27, alguma coisa de tamanho, tá? Então, aqui eu já posso ver que ela vai ter, ó, 1, 2 e alguma coisa de margem, no caso, na minha esquerda, tá? Aqui pela margem, pela régua, eu posso ver que ela vai ter, ó, 1, 2 e 5 ou alguma coisa, né? Também de margem aqui, nessa parte aqui que eu tenho na minha esquerda, tá? Aqui em cima, o que eu vou ter? Ó, vou ter, ó, 1 do 16 a 17, do 17 a 18, 2, e mais um pouquinho aqui, 2,5, alguma coisa, tá? Então, aqui na minha direita, eu tenho mais isso de margem. Então, eu posso ver as margens pela régua também. E lá embaixo, eu também posso ver isso, ó, aqui no final da folha, ó, ele tem a régua, ó, que vai ter o tamanho dela, que é 27, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, do 27, 26 dá 1, do 26 até o 25 dá 2, né? E mais um pouquinho dá 2 e 5, mais ou menos, tá? Então, essa é a configuração que ele já tá na página, certo? Então, se eu for aqui, ó, eu venho arquivo, configuração da página, e aí, ó, tá 2,54 para os 4 cantos. É aquilo realmente que estava mostrando na régua. Então, eu posso fazer a configuração pela régua diretamente ou abrindo essa telinha, tá? Então, eu vou sempre dizer aqui que a parte superior, ela vai ter 3 centímetros, tá? A inferior, ela vai ter 2 centímetros. A esquerda, ela vai ter 3 centímetros. E a direita, ela vai ter 2 centímetros, tá? Ok. Agora vamos ver a diferença. Olha lá, ó. Então, a parte aqui de cima, ó, a reguinha aqui na minha esquerda, tá? Ela vai ter, ó, 3 do 2 até 1, do 1 até o 0. Deu 3 centímetros aqui, tá? Na parte aqui, no caso superior, ela vai ter, quantos que eu botei? 3 também, ó. 1, 2, 3, tá? Agora aqui na minha direita, quanto que eu vou ter? 2, ó. Do 16 a 17 é 1, dos 17 a 18 é 2. Então, aqui ela vai ter 3 centímetros, aqui na esquerda, quer dizer, aqui na direita é 2, né? Na esquerda é 3, aqui em cima ela vai ter 3. E vamos ver lá embaixo quanto que ela tem. Vamos ver, subir aqui. Então, eu vou ter ali, ó, mais ou menos, né, do 27 até o 26 e do 26 até o 25, tá? O 27 não tá aparecendo, mas ele é o tamanho, geralmente, 27 de página. Então, aqui embaixo, eu vou ter 2 centímetros, no caso de diferença aqui de margem, tá? Tudo bem com relação à margem, gente? Sim? Posso seguir? Tudo bem? Já podemos fazer uma prova? Ninguém fala nada. Deixa eu ver lá o chat. Opa. Sim, o seu João falou. Então tá. Tá? Então, Pode isso fazer, foi pode marcar a prova e fazer. Isso. Quem é que falou, Guilherme? Cadê o Guilherme? Deixa eu fechar aqui que não precisa isso aqui. Sim, foi eu que falei. Pode marcar a prova, só. Tá bom. Tem bastante trabalhinho lá já para fazer lá no Moodle. Não sei se tu acessou lá. Se não acessou, dá uma olhada, tá? Vou assistir, peguei o PC agora esses dias aí, mas vou fazer lá. Tá bom. Então, só para, né, recapitular, todas as aulas, elas são gravadas, né? Quem conseguiu agora o computador, eu estava com problemas, né, de acesso, e todas as atividades, elas estão lá no Moodle, tá? Bom, então eu falei um pouquinho aqui sobre as margens, certo? E falei também um pouco do espaçamento, né, entre linhas, e do espaçamento, né, que eu posso colocar antes e depois ali. Agora eu vou falar sobre o que, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre o cabeçalho e rodapé. E também, por que não, da numeração de páginas, tá? Geralmente, para que eu uso um cabeçalho ou para que eu uso um rodapé?
O cabeçalho é o que vai aparecer aqui em cima, certo? E esse cabeçalho, quando eu coloco numa página, automaticamente ele vai aparecer em todas as páginas. É como se eu fosse colocar, por exemplo, um logo de uma empresa, tá? Então, eu poderia estar colocando no meu cabeçalho. E o rodapé é a mesma coisa, tá? Eu posso colocar aqui embaixo, no caso, o logo da minha empresa, não sei. Ou, geralmente, a gente usa notas de rodapé para fazer algumas considerações. Aqui no texto, ele tem esses números, né? Provavelmente, esses números, na hora de copiar, eles seriam notas de rodapé, que eu posso colocar comentários, explicações, etc., também em rodapés, tá? Então, vamos ver como é que a gente coloca essas informações. Aqui, esse parágrafo está muito grande, gente, eu só vou dar um enter aqui. A pessoa é chata, não pode ver as coisas. Tá, agora sim. Bom, então vamos ver como é que a gente acessa o cabeçalho, tá? O cabeçalho pode ser acessado aqui, ó. Eu clicar 2 vezes essa partezinha branca, ó, vai abrir o cabeçalho, ó. Ele já abriu o cabeçalho, tá? Mas eu não lembro, não sei como é que entra no cabeçalho, não tem problema. Ó, tô na página normal, eu venho aqui, ó, inserir cabeçalhos e rodapés. E aí eu posso inserir tanto o cabeçalho quanto o rodapé. Então, a gente vai inserir primeiro aí o cabeçalho, tá? Cabeçalho. Ó, ele abriu a página. Então, aqui eu vou escrever, né, por exemplo, introdução à informática. Como se eu estivesse criando, por exemplo, uma apostila, né? Então, eu posso escrever isso aqui, tá? Bom, eu estou aqui, no caso, nesse cabeçalho, tá? Agora eu vou sair dele. Para sair do cabeçalho, eu clico na parte de fora ali dele, ó, qualquer lugar do texto, que ele vai sair. Vamos ver agora, ó, eu criei esse cabeçalho, vamos ver nas outras páginas se ele aparece. Então, eu tenho essa primeira página. Ó, na segunda ele está aparecendo também, ó. E não sei se ele tem 3 páginas, não, né? Mas eu vou fazer ele ter agora. Eu vou só dar enter aqui, que a gente já vai ter mais 3 páginas. Olha lá, ó. Então, o cabeçalho, ele vai aparecer em todas as minhas páginas, tá? Agora, eu coloquei um texto. Eu poderia também ter colocado, por exemplo, o logo de uma empresa ali no cabeçalho. Como é que eu faço? Inserindo como se fosse inserir uma figura comum. Então, eu vou abrir o cabeçalho. Sempre eu tenho que abrir ele, né? Então, eu venho por aqui 2 vezes, ó. E aí, eu posso inserir, no caso, uma figura. Venho aqui, ó, inserir, imagem. Vou pesquisar na web a imagem, tá? Vamos ver se eu consigo achar, por exemplo, a imagem do IF. IF. Gente, apareceu tudo, menos IF Sapucaia. Vamos botar logo, de repente. Logo. Vamos ver. Não, ele não está aparecendo. Vamos colocar só IFSU, de repente. Logo. Não, não vai. Não tá, então deixa só IFSU. Agora sim. Então, eu quero colocar tipo um logo, né? Achei esse logo aqui, ó. Vou clicar em cima, ó. E aí eu vou, no caso, inserir ele. Foi? Foi. Ó, tá? Aí, como ele é uma imagem, eu vou diminuir, porque ele tá muito grande. O cabeçalho é toda essa área aqui, né? Eu não vou fazer com que a página seja tão enorme assim o cabeçalho. Então, eu vou diminuir ele aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Olha lá, ó, tá? Então, aí eu tenho, no caso, um cabeçalho com um logo, no caso do meu IF, certo? E aqui, ó, eu posso formatar como eu quiser o texto e a figura, tá? O texto, eu vou dizer para ele que eu quero que centralize. Então, eu seleciono ali e vou no centralizar lá, ó. Centralizar, tá? Aí, como a figura está do lado, ela vai centralizar junto. Ó. Assim, que não precisa. Aí. Agora eu vou sair do cabeçalho, ó, tá? E aqui vamos, é o título, vamos mais para baixo. Aí, ó. Então, aqui esse cabeçalho vai aparecer em todas as páginas, tá aqui. Vamos ver nas outras se aparece. Ó,
Na segunda está aparecendo no cabeçalho, tá? E aqui na terceira também está aparecendo o cabeçalho, tá? Muito bem. Agora, vamos ver o rodapé. O rodapé se comporta da mesma maneira, só que em vez de ele estar aqui em cima, ele vai estar lá embaixo, tá? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, tá? Então, eu posso entrar nele clicando 2 vezes aqui embaixo, ó. Ó, ele já abriu o rodapé. Ou eu posso vir aqui e inserir, tá? Cabeçalhos e rodapés, rodapé. Tá? Então, eu posso fazer isso. Aí, aqui eu vou colocar, ó, isso é um rodapé, tá? E aí, para ele ficar mais, né? Eu vou colocar ele lá no meio. Aí. Coloquei rodapé, vou sair aqui, ó, para sair dele, eu simplesmente clico, ó, fora aqui, ó, da área de rodapé, aqui, ó, na partezinha do texto, e ele fecha. Observe que aqui eu tenho o rodapé, tá, na primeira página. Agora eu vou lá para a segunda, ó, vamos ver. Ó, na segunda também tem a mesma coisa escrita, tá? E na terceira página, ó, eu tenho um rodapé também, ó lá, ó. Olha aí, ó. Tá? Então, conforme eu for, no caso, escrevendo numa página, ele aparece em todas. Se eu quero apagar o rodapé ou o cabeçalho, ele vai apagar de todas as páginas, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na segunda página e eu quero mais esse rodapé. Como os rodapés são todos iguais, ó, ele vai refletir nas outras, ó. Vou apagar aqui, ó. Automaticamente, ó, vou sair, ó. Não vai ter mais rodapé nem na última página, na terceira, aqui, ó, não tá aparecendo, tá? E nem aqui na primeira página, ó. Da primeira página. Aqui tá a primeira página, né? Então, se eu for aqui embaixo, ó, no rodapé dela, ó, não tem mais rodapé, tá? Então, o que vocês fizerem no rodapé, ele vai refletir em todos os rodapés do documento. Mesma coisa para o cabeçalho, tá, gente? Se eu alterar um cabeçalho aqui, ó, vou colocar ele aqui, vou tirar o que está escrito, só deixar o logo, ele vai alterar de todos, ó. Então, eu tirei o que estava escrito ali, né? Agora, vamos ver lá os outros, se alterou. Ó, alterou da segunda página e alterou da terceira, tá? Então, quando tu mexe no cabeçalho, ele automaticamente ele vai mexer nos demais ali do documento, tá? Bom, mas o cabeçalho e o rodapé também servem para tu fazer a numeração de páginas, para tu inserir logos, inserir texto para apostilas, etc. Eles servem também para a gente fazer a numeração de páginas. Então, a nossa numeração de páginas, geralmente, a gente sempre trabalha no cabeçalho, mas tem gente que gosta, né, de fazer a numeração, né? Não sei se vocês já pegaram, mas tem livros que, geralmente, a numeração, ela é embaixo, não é em cima, né? Então, como é que a gente faz isso, certo? Então, a gente vai aqui, ó. A gente vem aqui, ó, inserir números... Opa! Inserir números de página, tá? E aí ele dá a possibilidade, no caso de inserção, como? Ele mostra alguns modelos. O primeiro modelo que ele mostra é lá em cima, então quer dizer que ele vai fazer numeração de páginas no cabeçalho, tá? E aí ele tem duas figuras, e se não tem capa, ele considera que a capa não conta. Então, por isso que ele coloca assim esse modelo. Já no segundo modelo aqui de exemplo, ele considera que o trabalho tem uma capa e começa a contar aqui a partir, no caso, da segunda página, tá? E aqui os dois modelos que a gente tem aqui, os dois são, caso, para rodapé, tá? Então, aqui ele mostra como seria, no caso da numeração, se eu tivesse nos rodapés, tá? Se eu quero mais opções, ele ainda tem outras possibilidades, né, ó, de eu poder, tá, no caso... fazendo a contagem, que não começa em 1, começa em 10, 20, 30, depende, tá? Então, ele tem essa possibilidade, tá? Então, eu vou inserir a numeração de páginas para ver como é que fica, tá? Então, vem aqui, ó, inserir números de página, e aí eu vou inserir esse primeiro modelo que é lá no cabeçalho, tá? Ó. Olha lá, ó, ele inseriu, então, aqui, ó, o número da página, ó, 1, certo? Se eu sair do cabeçalho, vou clicar aqui no texto, ó, ali ficou o número 1. Agora vamos ver as outras páginas, como é que ele fez. Então, ele vem aqui, ó.
Aqui nós temos o número 2, tá? E aqui, ó, nós temos o número 3, certo? Nós podemos ajustar esse cabeçalho lá, tá? Aqui, ó. Eu clico aqui no cabeçalho, tá? Opa, abri o cabeçalho. Aqui, tá? Então, por causa da figura, ele acabou ficando aqui, no caso, a numeração, certo? Aqui ainda tem umas opções do cabeçalho, certo? Onde eu posso remover o cabeçalho, e com isso ele remove o cabeçalho de uma página e, consequentemente, de todos o documento, tá? Posso, ó, números de página, ele vai abrir o que eu já tinha mostrado para vocês, ó, tá? E também o formato do cabeçalho que eu posso alterar, ó. Ó, eu posso dizer que ele vai ter tantos centímetros na margem superior, no caso, o cabeçalho. Isso aqui é o tamanho que o cabeçalho vai ocupar. Como assim? É isso aqui, ó. Fechei. É essa área aqui, no caso, que o cabeçalho vai ocupar, no caso de tamanho e no caso de margem, tá? Então, eu posso também estabelecer isso para o cabeçalho e para o rodapé. Tá? Se eu apagar aqui esse instituto, aqui o logo, vai ficar só a numeração da página, ó. E aí ele subiu, ó. Ele estava mais lá embaixo justamente porque eu tinha texto ali, tá? Ó, agora sim, ó. Agora eu apaguei e subi, e aí o texto ali da numeração subiu junto, tá? Então, se eu for ver lá nos outros, ó, nos outros cabeçalhos, eu só vou ter a numeração da página, ó. Número 2, ó, o logo do IF sumiu, certo? E aí, aqui, ó, número 3, e o logo do IF sumiu também, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, no rodapé também posso inserir imagem, tá? Ele funciona da mesma maneira que o cabeçalho. Deixa eu voltar lá para a primeira página, essa aqui. E aí, aqui, se eu quisesse, né, no rodapé, eu poderia ter a numeração de páginas, e aqui no rodapé ter colocado, por exemplo, o logo do IF, tá? Então, eu venho aqui, ó, clico aqui no rodapé, e aí eu venho aqui, ó, inserir imagem, pesquisar na web, e aí eu vou colocar ali a imagem do IF. Inseriu. Só que tá muito grande, né? Então vamos diminuir esse logo, já pensou? Gastar a tinta só para imprimir só o rodapé, não, né? Aí, ó. Tá? Aí eu vou puxar ele para baixo. Não, tá aqui. Agora sim, ó. Então, eu posso ter assim... Opa, o que eu fiz? Ué, aqui, cadê a figura? Ah, tá ali, ó. Isso. Aí, agora sim. Agora sim, ó. Então, eu tenho um rodapé, tá? E a numeração de páginas lá, ó. Número 1, aqui, ó, rodapé, tá? Aí, depois eu tenho a página número 2, certo? E aqui embaixo, ó, rodapé, Instituto Federal. Tem aqui, ó, também, ó, numeração de páginas. E aqui o logo, que seria o rodapé. Esse rodapé tá muito para baixo, vamos subir ele. Clica nele ali, ó. Aí, vamos subir esse rodapé. Na verdade, aqui, como ele é uma imagem, ele tem todas as propriedades aqui de uma imagem, tá, gente? Então, ele vai abrir aqui opções de imagem, eu posso fazer o que eu quiser aqui nela. Ai, cadê o ajuste aqui? Vou aumentar a inline com o texto. Aí, ele subiu. Pronto. Deixar ali. Ó. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu rodapé, tá? Dessa terceira página, ó, e o cabeçalho vai ser a numeração da página lá, 3, ó. Aí, ó. Depois eu volto lá, ó, rodapé da segunda. E aqui a numeração da página, tá? Aí, aqui nós temos, no caso, a rodapé. E aqui a numeração da página. Entenderam, gente? Dúvidas? Querem que eu volte? Explique de novo? Estamos aí? Quanta gente falando ao mesmo tempo.
E aí, gente, dúvidas? Querem que eu volte? Não querem? Que mais? Ninguém fala nada, hein? Vocês estão aí? A gente está pegando leve no conteúdo, né, Fernando? Acho que a gente pode seguir, né? Começar a ensinar outras coisas a mais, sessão e né, tocar ficha. Tá todo mundo entendendo tudo que a gente fala. Maravilhoso. Pois é. Porque quando a gente trabalha com sessões, gente. Vai devagar aí, professor. Tá todo mundo enrolado ainda, hein? É porque sessões é um pouquinho mais complicado que o Guilherme falou ali, porque na verdade sessões implica que a gente pode fazer a numeração de página e aí a gente determina que a capa vai ser uma numeração e o sumário vai ser outra e assim por diante, né? Permite a gente separar um documento em sessões mesmo e aí a gente pode estabelecer como é que fica, no caso, a numeração. Isso é uma das ideias de sessões, né? Mas que não foi falado aqui, né? A gente deu espaço para eles, né? Mas pelo jeito tá todo mundo entendendo tudo, eu acho, né? Tá. Tá todo mundo já preocupado com o Natal, né, gente? Ninguém fala nada, tá todo mundo quieto. Vou aproveitar, então, vou me meter um pouco aqui. Pessoal, a questão dos grupos, do trabalho lá, só uma pessoa se colocou para montar as duplas. Tem um espaço lá no Moodle, um espaço de trabalho lá, chamado trabalho. Tem um item lá, organização dos grupos. A gente mostrou na aula dos trabalhos, na aula que a gente apresentou o trabalho, que vocês deviam organizar as duplas por lá, né, para vocês conseguirem fazer os artigos e submeter. E vocês não se organizaram, e a entrega, assim, a nossa disciplina vai até dia 30, 31. Então, o prazo está chegando. Pois é, minha gente. Ninguém fala nada, meu pai do céu, que agonia. Eu estou esperando alguém me escolher, né, professora? Ninguém abre o grupo, eu vou abrir um ali para mim, ali, vou esperar alguém clicar ali para fazer o meu grupo. Ou alguém me convidar para mim fazer um lá. Mas pois mas você tem... Pode falar aqui. Mas a ideia é basicamente isso. Então, lá já tem os grupos. Ó, tem o grupo de A ao grupo AJ. É só entrar em um lá e vocês vão fechando as duplas por lá. Ou vocês podem se conversar por fora, pelo WhatsApp, alguma coisa assim, também combinar os grupos, as duplas, e aí colocar lá na organização, lá, colocar, olha, a gente, né, vocês se combinaram, vamos lá e coloca a dupla. Ou vai entrando cada um em um lá e vocês vão se conversando por lá mesmo. Tem várias opções, só vocês têm que se organizar e começar a fazer. Tá bom, então, eu vou fazer isso aí, vou tentar abrir um lá para mim e vou ver quem é que vai fechar comigo daí. É isso aí, tem que ser assim. O pessoal tá meio como é que se diz, meio acanhado, né? Com vergonha. Sim. Bom, da minha parte... Vergonha é tentar fazer e não conseguir, né? Tem que tentar e conseguir fazer, montar esse grupo aí e fechar o resto que tem que fazer. Não, vergonha é não tentar. É isso, se não fechar o grupo, como é que a gente vai fazer? Daí eu vou fazer sozinho. Mas alguém vai ter que fechar comigo. Mas ou tu, de repente, fecha com alguém, João. Não precisa esperar alguém fechar contigo. Né? Lá já tem um, por exemplo, lá tem no grupo A, o Alberícola se colocou lá, tá sozinho lá. Então, de repente, tu pode fechar com alguém, não tem que esperar alguém fechar contigo, né? Também, pode ser sim. Pode ser. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho, sobre alguma atividade, sobre algum conteúdo, sobre a aula de hoje da professora Fernanda?
ficou um silêncio tão grande que às vezes eu acho que deu problema com o meu fone de ouvido, alguma coisa assim. É, né? Eu ainda estou aqui. Ai, João. Eba! O João tá aí, sempre firme e forte. Tá, Guilherme, pergunta, pode ser pelo chat ou por voz. Se tem dúvida sobre o trabalho. A gente está aqui para responder. São duplas, Guilherme. A gente deixou um espaço lá aberto. Vocês se organizam em duplas. Cada dupla tem que fazer um trabalho, uma entrega, no caso, né? Faz um artigo. Né? Se divide da melhor forma que achar, né? A definição do trabalho tem lá um documento em PDF, onde diz certinho tudo que a gente quer, o que a gente está pedindo, né? Tem um exemplo lá também, que a professora Fernanda colocou. E na aula, vou ver aqui, na terceira aula, na aula do dia 16, tá? Na aula de criação de tabelas, se tu olhar a aula gravada lá, a gente explica, no final da aula, a gente explica o trabalho todo. Então, lá eu acho que tem mais explicações, de repente, se tu quiser dar uma olhada. Ah, sim. Fernanda, tu tem o form da chamada? Não. Hoje eu me perdi, viu? Mas eu posso fazer aqui. Peraí, vamos lá. O assunto do trabalho é tu que escolhe. É indiferente. Pode escolher qualquer assunto que tu quiser. O que nos importa é o artigo ali, né? Com a parte técnica e com a parte escrita, digamos assim, com uma coerência, né? Bem organizada. Tô fazendo a chamada. Peraí, tô fazendo a chamada. Calma aí. A pessoa esqueceu completamente. Já vai sair. Não se estresse. Dia 23, né? Uhum, sim. Tá, dia 23. Tá me ouvindo, professora? Oi? Tá me ouvindo? Ô, Tá bom, então. vou fazer aqui só um momento, que eu já vou postar. Conseguiu fazer com facilidade, seu João, ou teve muita dificuldade de fazer os trabalhos? Tive um pouco... Não, eu consegui fazer legal, só que na hora de enviar por e-mail de vocês, parecia que eu enviava, mas aí eu olhava no meu e-mail e não conseguia ver se realmente tinha ido ou não. Por isso que eu perguntei agora para a senhora se ele realmente Não, foi. foi. Eu acho que eu mandei umas 2 ou 3 vezes, tanto para a senhora como para o professor. Para o professor, acho que eu não mandei. Acho que não, só foi para a senhora mesmo. Acho que foi umas 2 ou 3 vezes. Vocês têm aula amanhã? Pelo que eu saiba, não. Ah, tá. Não, né? Tá louco? Véspera do Natal, aula, ninguém merece. Não, mas aí eu ia faltar essa aí, né? Porque sim, né? como é que vai fazer? Não tem como. Não tem como, não dá. Mas tá aí, João, eu já fiz aí, já me redimi com a minha falha. Acontece fazer o quê, né? Tá aí a chamada. E aí a combinação, como é que ficou para a aula que vem? Vai ser uma aula gravada, né? Que a gente combinou, né? Isso, até o final de semana acho que a gente já grava e já libera a aula para eles poderem adiantar, né? Fica mais fácil, acho que até para todo mundo, tinha gente que ia viajar, né? Uhum. Se até o final de semana agora a gente já libera lá no Moodle. Você tem que ficar atento daí, pessoal. Lá no Moodle a gente vai liberar lá. Então vocês fiquem consultando lá se a aula já está liberada ou não. E todo mundo já preencheu a chamada, pessoal? Ai. Bah, coitado do Guilherme, meu trabalho até meio-dia. Só tenho 2 respostas até agora, gente. Cadê o resto do pessoal?
3 respostas. Faltam 4. Mas, gente, no início não tinha? Tinha. Tem gente que saiu. Ou caiu, né? A gente não tem como saber. A Cândida assistindo a primeira aula, né, Cândida? Bem-vinda, que coisa boa. O Guilherme também, né? Acho que é a primeira aula, né, Guilherme?